quando eu fiz o meu 6 em 7, eu tentei chorar e não consegui naquele dia. Não pelo dinheiro, mas eu vi, caiu a ficha que eu era capaz de repetir aquilo. Porque uma vez que você sabe fazer, você consegue fazer de novo. Quer dizer que é de uma vez, né? Mas é bem possível. E, quiçá, você consegue melhorar a partir dali. Minha maior habilidade no meu 6 em 7 não foi o meu primeiro 6 em 7. Não foi o dinheiro que entrou na conta. E todo mundo que está vendo dinheiro, só pelo dinheiro, preto no branco, e não consegue entender a visão sistêmica do ativo que vale aquele conhecimento, exercer aquele conhecimento, ainda está ainda está fazendo uma análise imatura do 6 em 7. São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui a gente discute as principais estratégias que vão te ajudar a chegar no primeiro 6 em 7, ou seja, R$100 mil de faturamento em 7 dias. Eu sou Thiago Batista. Eu sou Gui Cardoso. Eu sou Érico Rocha. E o tema de hoje é quanto você precisa investir para fazer o seu primeiro 6 em 7. Só que antes de ir direto para essa pergunta, que o Érico vai responder aqui, um valor hoje. Cara, eu tenho que te falar um negócio que aconteceu, cara, alguns anos atrás, que, pô, simplesmente não entendia o que vocês faziam, não entendia, e aí o Hugo vinha e falava, cara, a gente vende curso, aí eu perguntei, mas, cara, quanto vocês, sei lá, cara, não precisa nem falar quanto vocês estão faturando, mas quanto vocês investiram para ter esse retorno? Eu lembro dele ter falado 90 mil, e eu lembro de eu ter ficado horrorizado, chocado, porque aquilo era completamente fora da minha realidade. E, cara, a gente acabou de sair aqui na Ignição do maior lançamento aqui da Ignição, que o Érico vai falar aqui do faturamento e tal. E, Érico, a gente viu, cara, em tudo que é mídia, anúncio pra caramba, Érico Rocha e tal, quanto você investiu e quanto você faturou nesse lançamento interno de janeiro, cara, que foi o maior lançamento da Ignição Digital, que é uma dúvida que muita gente tem, cara. E, então, o negócio é o seguinte, a gente vai começar lá de cima, né, pra assustar a galera de uma vez, né? Mas é engraçado que uma das ideias de fazer esse tema, porque eu recebo umas várias perguntas dizendo, o fulano fez 6 em 7, mas quanto ficou no bolso dele? O ciclano fez 6 em 7, mas quanto ficou no bolso? O Érico faz 8 em 7, esse foi um 8 em 7, esse foi um faturamento de mais de 10 milhões em 7 dias, mas quanto ficou no bolso dele? Era como? E é uma pergunta razoável, mas era como se aquilo fosse uma mentira? Se você tá faturando mesmo, que é tipo a vida de médico, não vida de médico. Eu tenho uns amigos médicos que são assim, que por fora, inclusive você trabalhar em banco, você tem acesso a muito a informação financeira da pessoa. Então, às vezes, a pessoa por fora aparenta ter um nível de riqueza muito grande. Alguns amigos médicos, não todos, né? Nossa, aquele carro importado, aquele relógio, aquela blusa. E aí, quando você olha mesmo, quando os banqueiros têm acesso à conta mesmo, sabe que o cara tá cheio de dívida. Por quê? Porque gasta mais do que recebe. Então, quando as pessoas me perguntavam isso, eu não via com viés de, nossa, eles são empreendedores querendo saber. Muitos tinham um viés quase que maldoso de saber, olha, isso é uma mentira. Eu vou pegar ele com as calças curtas e, enfim, eu vou desmascará-lo, porque não é tanto assim. E quando eu recebi isso, eu falei assim, nossa, por que a gente não grava um podcast, um negócio desse e fala, porra, meu, vamos responder isso de uma maneira, uma vez por todas, tal que toda vez que alguém me perguntar isso pelo direct do Instagram, eu vou mandar o link desse podcast. E aí vai estar resolvido. Então a gente vai falar isso. E detalhe, teve alguma vez, já que você abriu esse lançamento, esse que foi o maior, chegou a abrir dessa forma que a gente vai abrir hoje? Não. Eu abro esses lançamentos, inclusive, boa pergunta. Eu abro esses lançamentos para o meu grupo Platinum. Quem são os Platinum? Platinum são os que eu chamo de faixa preta. Aqueles que faturam pelo menos 2 milhões por ano e estão nesse grupo, e resolveram estar nesse grupo. E nesse grupo a gente abre muitos números. Por que eu não abro para o mundo geral? Eu acho que existe alguns números que não fazem sentido, não tem um contexto. Então números são super importantes. Interpretar ele de forma errada é nocivo, né? Então, e os números são os números, né? O copo pode estar meio vazio, meio cheio. Só o fato é que aquele copo tem X ml dentro dele. Então é por isso que eu nunca abri.
Mesmo porque eu também nunca abria, porque eu achava que as pessoas iam acreditar no efeito Monte Everest. Então, eu não sei se você já teve um amigo que escalou o Monte Everest. Eu nunca tive um. Mas, é uma coisa tão fora de mim que ele falar para mim que escalou o Monte Everest não me inspirava a fazer e não inspirava que eu era capaz. Então, eu sempre evitei de falar de mim mesmo e falei mais de quem? Dos estudos de caso, da galera do 6 em 7. Porque as pessoas conseguiam se identificar mais com ele porque eles estavam no nível de faixa, né? Uma faixa marrom, uma faixa verde, um nível de faixa mais identificável. Mas voltando à pergunta, quanto é que eu faturei em janeiro nesse lançamento, em quantos dias? O faturamento, engraçado que você me mandou esse faturamento aqui no meu celular, que está no Telegram, porque eu queria dizer exatamente. Só que o Telegram está fazendo uma live agora aqui no Instagram, e se eu olhar, eu vou perder. Então, Gui, tem quer aqui, falar aí, show de bola. Tá no outro. Então, aqui. Então, eu pedi para o meu financeiro mandar. O faturamento foi 12 milhões e 25 mil reais e 309... Não, 2 milhões, 25 mil... 12 milhões... R$ 25.319,01. Esse foi o faturamento. Qual foi o período? Foi, incrivelmente, em 8 dias. 11 desses milhões, né, 11 desses 12, blá, 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 foi feito em 5 dias. Então, teve um extra, porque eu fiz um evento ao vivo, acabou combinando. Então, esse foi, categoricamente, o meu segundo 8 em 7. Que foram... Então, você tem direito a pegar o seu troféu lá. Eu vou fazer Vai subir no palco, Érico Rocha. Vai subir no palco. Mas, vamos falar de número? Eu acho que vocês já vão me perguntar. Quero saber quanto que sobrou disso aí. Então, tá bom, vamos lá. Primeiro tem uma coisa que chama margem de contribuição. São custos variáveis. Quais são os custos variáveis? Imposto. É o meu maior afiliado, sabe quem que é? É o governo. O governo recebe 30 dias depois, né? Eu estou uma empresa de lucro presumida, 20x% de imposto. Então, 20x% vai para o governo, vai lá, vai fazer a contribuição para o nosso país. Tá, então, imposto é 20x%. Depois tem uma coisa que chama taxa de cartão, né? Pessoas pagam por cartão e tal. Para muitas pessoas, essa é a taxa do Hotmart, né? Dependendo da taxa que você negocia, dependendo do volume que você tem uma e tal, mas tem taxa de cartão. Depois a gente tem os cancelamentos. Nossa, cancelamento conta como... não entra no meu bolso. Então, se uma pessoa compra, a fórmula de orçamento tem uma garantia de 14 dias. Então, algumas pessoas exercem essa garantia? Sim. Então, não conta. É faturado, né? Mas não entra no meu bolso. Então, tira isso e tira também os royalties do Jeff. Não, quem é Jeff? Meu Deus. Se você procurar Jeff Walker e Érico Rocha, você vai ver que eu trouxe a fórmula de orçamento dos Estados Unidos. Logo, eu pago royalties para ele por essa metodologia, né? Então, eu mando esses royalties para ele. Então, os 12 milhões, tirando todos esses custos variáveis. Por que são custos variáveis? Bom, quanto menos eu faço, menos imposto eu pago, taxa de cartão varia, né? Aquela coisa toda. Não são custos fixos. E aí vem a margem de contribuição. A gente podia até entrar nisso. Sobra, isso sem meu custo, sem o custo de ads, sem o custo do ignição, sem o custo do microfone, que é caro pra caramba, sem o custo do Ney ali, com aquele tripé muito louco ali que tá segurando, sem o custo da bateria. Isso aí é só o custo que entra no caixa da empresa. Entrou R$ 8.177.216,93. Érico, de onde vem os centavos? Algumas pessoas pagam parcelado, outras não, e o cálculo fica assim. Então, assim, isso que entrou na empresa, né? E aí vem outros custos. Qual que é o outro maior custo? Né? Fora pessoal, fora isso. E eu falo de custo variável. É adivinha? Pô, anúncios, né, cara? Anúncios. Quanto eu investi para aparecer igual um louco naquele YouTube naquela vez? Eu sei que vocês querem saber, então agora vocês vão saber. A gente investiu... Pera. Show. Não, brincadeira, pode falar. Só eu acho que esse valor aqui, a gente investiu R$ 3.960.783,96. Uau! Então, se você estava assustado com os 90 mil que eu investia naquela época, imagina, o Érico pegou 3 milhões. E vocês aí, haters de plantão, aproveitem! Érico, você só faz isso. Aí, o Mancha ia botar essa voz. Érico, você só faz isso porque você tem dinheiro. Não, eu vou falar isso como você faz isso sem ter 3 milhões. Mas a verdade é,
É fato. Haters, interpretem como quiser. Tirem print disso como quiser. Usem e abusem. Eu investi 3,9 milhões, mais especificamente, quase 4. Vou arredondar para cima para os haters ficarem satisfeitos. Haters, o Érico investiu 4 milhões. O Érico investiu 4 milhões nesse lançamento. Isso é, dos 12 milhões que entraram, né, 12 milhões e 25 mil, ficaram na conta. Sobrou 4 pontos... Vou falar o número certo. 4.216.432 reais e 97 centavos. Dá Então, pra fazer assim, uma feira. isso foi 35% dessa parada. Então, eu não sei se vocês já vão me perguntar, ou a gente já vai entrar, como é que alguém faz isso se não tem dinheiro? Vamos entrar. Será que é a hora? Primeiro eu queria perguntar, por acaso alguém tem aí 4 milhões para investir? Vamos ver se alguém tem aí, comenta aí na live aí. Obviamente, né? Não é uma realidade comum, né? Você ter 4 milhões. Alguém aí já postou na live Érico Playboy? Érico Playboy, boa. Érico Playboy. Estão achando que eu sou um playboyzinho? Quem acha que eu sou um playboyzinho? O Ney quase caiu pra trás ali. Se vocês estivessem aqui na sala vendo o Ney, se o vídeo tremeu, o Ney. Érico Playboy, então Legal. Vamos lá. Mas primeiro, Érico, da onde que veio esses 4 milhões? Da onde? Você é Playboy ou não? O que na é? verdade, Da onde que veio? Depende de herança, de quem. Segundo os meus haters, eu devo ser um playboy, né? Não, é o seguinte, cara. De onde veio esse dinheiro? Esse dinheiro veio de uma técnica milenar. Segura aí, galera. Tá na hora. Se você não tem 3 milhões e quer fazer um resultado, ou quer ter a chance de jogar um jogo e fazer um resultado parecido, vocês vão precisar da técnica milenar chamada... Montinho, montão. Montinho. Vamos falar todo mundo junto. Montinho, montão. Montinho, montão. Como é que essa técnica milenar do montinho, montão? E aí depois eu vou falar como é que apresenta. Na técnica milenar do montinho, montão, parágrafo 1, versículo... Não, como é que é? Eu ia falar assim. Lei número 1 do montinho, montão. Tu começarás com muito, muito pouco dinheiro. Esse pouco dinheiro chamarás tu de montinho. O que é pouco? Pouco para algumas pessoas é R$1.000. Para outras pessoas é R$10. Para outras pessoas é quase zero ou zero. Para outras é pessoas que começam até endividadas. É menos. Mas é o que é pouco. E a gente vai discutir pouco em diferentes contextos aqui. Como é que esse pouco? Vamos supor que o pouco fosse R$1.000. Vamos supor que o pouco fosse R$1.000. E aí, o que eu fiz? Olha o que o Érico fez. Ele pegou esse montinho, vou chamar de R$1.000 agora, depois a gente pode até entrar no número que foi mesmo. E ele pegou e fez um lançamento com aquele montinho. Pergunta se ao aplicar esse montinho naquele lançamento R$1.000, ele fez milhões de reais. Pergunta pra mim. Pergunto, Érico, você fez milhões de reais com esse montinho? Não, cara, não fiz. Olha só que louco, não fiz. Na época, o meu montinho rendeu um 6 em 7. Tá joia? E não é necessariamente, eu vou falar, isso é o meu caso, é um ponto fora da curva, não é um caso da maioria dos meus alunos, a gente pode até falar quantos lançamentos demora para fazer isso, mas o meu rendeu aquilo. E aí, depois que ficou, vamos supor que a minha margem na época fosse 35%, ficasse dos 100 mil eu podia ficar, depois de pagar imposto, aquela coisa toda, ficasse com 35 mil. O que eu fiz com aquele 35 mil? Eu peguei eu falei assim, o meu montinho agora não é... Eu chamei aquele 35 mil de montão, certo? Uhum. E eu falei assim, 35 mil, te tornarás o meu próximo montinho. E cabum! Ele estava na minha empresa, ao invés de eu pegar aquele dinheiro e gastar, eu peguei aquele dinheiro e reinvesti. Já no meu próximo lançamento, eu não tinha só 1.000 para investir, eu também não tinha os 35 mil, que o montinho não era tudo, tipo, é meio kamikaze, né? O que joga poker sabe que você ficar reinvestindo kamikaze. Guardei um pouquinho e reinvesti aquele montinho. E aquele montinho já com... Tem duas coisas que são importantes. Que eu tinha mais dinheiro, mas dinheiro só não adianta. Eu sabia fazer melhores lançamentos. Eu tinha mais habilidade, porque eu já tinha feito já tinha dirigido aquele carro uma vez, e tinha uma outra coisa que é muito importante que as pessoas, os ateus do 6 em 7, eu chamar de vocês de ateus do 6 em 7, que fica votando, os ateus do 6 em 7 não sabem e não levam em conta.
O que você acha que eu tinha mais? Vamos lá. O Gui já tá achando que tem a resposta. No segundo lançamento, além de ter um montinho maior, o que eu tinha mais? Já sei. Você tinha audiência. Eu tinha audiência. Tinha lista. Porque um dos efeitos colaterais do lançamento é a audiência. Então eu tinha uma lista que veio daquele outro lançamento, do mesmo jeito que esse outro lançamento meu de 12 milhões gerou uma lista de 110 mil pessoas, 111 para ser mais precisa, e esse é um ativo que eu tenho. E aí eu tinha um montão maior, eu tinha habilidade maior e tinha maior audiência. Logo eu podia fazer lançamentos maiores. E aí esse montinho foi investido e o próximo lançamento tendeu a ser muito melhor. E aí o meu próximo montão, né, não foi só 35. Eu não me recordo, faz 7 anos, qual foi o montão. Mas eu imagino que deve ter sido na ordem entre 35 e 100 mil reais. E aí sabe o que eu fiz com esse montão? Falei pra ele, olhei pro óleo e falei assim, montão, te tornarás um montinho agora do meu próximo lançamento, irmão. E aí foi. E aí o que aconteceu? Cada vez mais, se você repete esse ciclo, que a gente chama na fórmula nova, assim, de ciclo evolutivo. É um ciclo de evolução. O Érico evoluiu. Eu segui o ciclo evolutivo, cada vez botando menos dinheiro no meu bolso, de verdade. Cada vez embolsando menos desse dinheiro e fazendo. Hoje, o meu montinho desse último lançamento foi quanto? Foi 4 milhões. Foi 4 milhões. Agora, vamos fazer um pouco de cálculo? Eu acabei de falar que, na verdade, o meu montinho que eu gastei foi... Deixa eu ver de novo. Foi os 4 milhões de tráfego, né? Porque 4 milhões de tráfego. De imposto, de Hotmart, você não precisa ter o dinheiro na conta. Foi 4 milhões. Aí depois você faturou. E aí voltou os meus 4 milhões e eu tenho mais 4 milhões. Então, no outro lançamento, eu tenho potencialmente um montinho de quanto? De 8. É que não é 8 mesmo, porque eu tenho que pagar aluguel aqui na ignição, vocês dois custam caro, tem um microfone. Então, assim, tem uns outros custos que a gente podia, de repente, até de falar qual o custo fixo do Érico, quanto custa esse escritório, não sei se é isso que eles querem. Mas eu tenho um potencial que isso chama caixa. Ou, no poker, chama... Bankroll, que é a capacidade. Você jogou poker profissionalmente muito tempo. E você começou a jogar jogos caros. Joguei 7 anos profissionalmente, viajando o Brasil inteiro, Vegas, enfim, vivendo exclusivamente disso. Até no começo eu paguei meu colegial, que eu comecei com 15 anos. Total. E eu comecei com literalmente R$0. Zero mesmo. Por quê? O seu montinho era? Meu montinho foi meu irmão que investiu $100 em mim. E aí eu comecei a jogar, comecei a ganhar, né? Estudei bastante pra caramba e tal. Investi na parte de conhecimento, né? E só pra ter uma ideia, no ápice do seu jogo, quanto era o seu montinho? A sua capacidade de investimento ali, quando você tava em Vegas jogando profissionalmente? Eu jogava em Vegas mesas de $5 mil, $102 a $5 mil. Isso quer dizer que você tem que ter um bankroll de quanto? Mais ou menos? Você precisa ter de 100 vezes, geralmente 100 vezes, depende da... Então 5 mil vezes 100, 500 mil, é isso? É, então, você mas depende... E assim, tem situações que no jogo de poker, você pode jogar jogos mais altos do que você tem disponível na mesa. Fazendo o quê? Uma pessoa pode investir em você. Claro. Então já joguei jogos mais caros do que eu podia, porque outras pessoas investiram, sabiam que eu tinha potencial e... Dividiu o risco, né? A gente podia até falar sobre isso. Mas então você tinha capacidade de um bankroll de múltiplos 7 dígitos, 6 dígitos em dólar, sabendo... Agora, e o cara fala, porque o Gui só jogou isso porque ele é riquinho, ele era playboy. Não era riquinho, não era playboy. Não. O irmão dele investiu 100, ele foi crescendo com habilidade, o montinho foi crescendo, e o montinho foi crescendo, e é isso que acontece. Isso, reinvestido do próprio negócio, né, no caso. Então, se você analisar um lançamento, um 6 em 7, se você analisasse esse lançamento do Érico, de 12 milhões, e vamos supor que eu tivesse empatado, não tivesse feito nada, eu ainda estaria muito bem. Por que disso? Pô, você construiu uma puta audiência, né, cara? Eu construí uma puta audiência. Muitos e a audiência leads. é ativo. É aquele negócio que a gente falou no primeiro podcast, né, cara? O 6 em 7 vale muito mais do que $100 mil, né, cara? É o ativo que você constrói, vale né? mais. Agora, então quando a pessoa fica com uma análise ímpar e muito pontual, ela deixa de ver a coisa como um sistêmica, eu vejo o nível de jogo que ela tá.
Uma pessoa um nível mais apurado, ela vai entender ativo, ela vai entender audiência, ela vai entender um bankroll, ela entende que era bankroll. Parcerias, O né? tempo também, por exemplo, você investiu esses 4 milhões. Quando tiver um negócio tradicional, você fala, cara, você vai investir depois de 5 anos, depois de 3 anos, você vai ter o retorno esperado. No seu caso, esse lançamento, você investiu esses 4 milhões em quanto tempo? Olha, Quanto tempo antes de você faturar? Nesse lançamento em particular, deixa eu só ver, o último lançamento foi menos de 2 meses. Eu desembolsei esses 4 milhões em cerca de 2 meses. Agora, até para você gastar esse dinheiro, você precisa ser bom. Vou te dar um exemplo, tá? E galera, haters, presta atenção. Imagina que o Érico tem o mesmo bankroll do Gui, né? Tem a mesma quantidade de caixa para jogar um jogo de pôquer. Vamos dizer que o Érico tem 100 mil e o Gui tem 100 mil. Adianta... Gente, eu só joguei pôquer uma vez na vida e o Gui me ensinou isso. Foi quinta-feira, retrasada em casa. Fala pra ele o que aconteceu com o Érico. O Érico, pessoal, vocês querem ver um GIF do Érico? Mostra o GIF da galera. Vou pegar o GIF do Érico. Então tá bom, basicamente, galera, depois vocês vão ver o GIF. A situação foi horrível. E a gente tava jogando R$100, certo, Gui? Isso, R$100. Show de bola. Então, quer dizer, imagina... o spoiler da coisa é que eu perdi. Perdi feio e foi desesperador. Filma aí, o Érico jogando poker aqui, ó. Esse é o GIF. Olha lá. O Érico perdeu foi isso aqui. Cara, eu tinha tudo pra ganhar, né? Esse GIF é real. Agora, o que acontece? Então, só uma analogia que se naquela noite eu tivesse com $100 mil na minha mão, não quer dizer que eu vou fazer o dinheiro, não. Botar $100 mil na mão de alguém não quer dizer que ele faz o dinheiro, não. Uma coisa é você criar montinho e montão, mas um processo montinho e montão, ele vai desenvolver o seu músculo e habilidade para ser capaz de botar 4 milhões. Porque você ter 4 milhões não tem nada a ver com a sua capacidade de botar 4 milhões. Total. Então, é muito louco. Então, cada ciclo evolutivo, eu conheço poucas pessoas que conseguem colocar 4 milhões do seu patrimônio lá dentro. Pô, e a gente tá falando de casos de montinho e montão, mas vamos supor, o cara eu tenho 4 milhões, Érico. Eu posso botar 4 milhões, cara? Pode. Vai e bota no poker também. E joga com o Gui. Eu tenho uma forma muito Você tá doando dinheiro e chama o Gui. Eu tenho uma forma muito fácil de você ficar milionário jogando poker. Segura, filma aqui. Olha só, como forma muito fácil de ficar milionário jogando poker. Primeiro passo, se torne um bilionário. Segundo passo, jogue poker comigo. Aí você vai se tornar exatamente. Rapidinho. Então, assim, a gente fala isso, parte do que é a fórmula de lançamento é você ter a maturidade de entender os seus ciclos evolutivos. Uma pessoa em média, uma pessoa em média quando eu observo, tá? Vem da observação, ela demora 7 lançamentos para fazer o seu primeiro 6 em 7. 7 ciclos evolutivos. Desse que eu te falei, o que eu descrevi agora foi eu já tô no 2º grau da faixa preta. Então esse é um ciclo evolutivo, ela demora 7. Por quê? Érico, e se ela não tiver dinheiro? É isso. Mesmo se ela tiver dinheiro, ela demora isso. Você injetar dinheiro no Érico nesse exato momento, a não ser que você esteja injetando dinheiro em conhecimento. A não ser que eu chegue pro Gui, pô, me dá uma aula privada de poker, eu te pago $1.000. A não ser que o dinheiro seja injetado em conhecimento, injetar no jogo no começo não adianta. A não ser que você seja um gênio. Eu acho que gênios são pontos fora da curva que acontece, mas não sou eu. Então, por padrão, mesmo tendo muito dinheiro, é pensar em montinho e montão, né? Porque vai faltar habilidade. A não ser que você seja um kamikaze igual eu fui no meu último jogo de pôquer. Achei que tava estourando. Pô, e casos de quem fez montinho e montão recente, tem, cara, vários assim que a gente lembra. Você anotou um aí, né? Por exemplo, eu anotei um ainda, professora de software. Ela começou sem gastar nada, vendeu 2, numa lista fria que ela já tinha. Depois ela investiu R$6, tirou R$600 do bolso. Peraí, ela fez, como é que ela não fez nada, investiu nada, então o montinho era 0. Era 0. E aí vendeu? Vendeu 2. E quanto custava? Só quer saber mais ou menos o montão. Ela não falou exatamente quanto custava, mas eu vou falar o faturamento depois no segundo lançamento dela. Ah, tá. No segundo a gente Beleza, já tem o no segundo lançamento ela investiu R$600. Montinho, pegou, 600. Nesse caso, ela pegou um montinho de 600 do bolso. Tá. Nesse caso. Investiu R$600 do bolso. E ganhou 5 mil. Montão virou 5 mil. Montão virou 5 mil. Certo. Ela pegou esse montão, transformou em montinho, né? Reinvestiu esse valor
Ou seja, não tirou do bolso, não tirou de fora, reinvestiu o valor que tinha gerado no lançamento. E com esses 5 mil, ela faturou 30 mil reais. Ótimo. 30 mil. Aí o montão ficou melhor. Ficou um montão melhor. Ela reinvestiu de novo esse valor. Ele reinvestiu 30? Reinvestiu. Ok. Faturou 50. Reinvestiu de novo, faturou 80. Reinvestiu de novo e faturou 6 em 7. Total. 100 mil reais. Ou seja, gastou 600 reais no E, início. gente, a gente tá falando de dinheiro, tá? E eu vou falar um disclaimer, uma observação muito importante. O fato de eu ter feito isso não quer dizer que você vai fazer. O fato da Ina ter tido esses números não quer dizer que vai fazer. Por que isso? Porque eu sou diferente de você, a Ina é diferente de você. O meu mercado é diferente, a minha habilidade é diferente, eu já estou fazendo isso há muito tempo. Então não tome os meus resultados como previsão dos seus resultados futuros. Mas o que é típico, o que é possível dentro desse cenário? Assim? O que é típico e o que é possível? O que é típico que eu vejo é uma pessoa fazendo 7 ciclos evolutivos de lançamento, como eu ensino na fórmula, fazendo exatamente, e entre cada um ciclo evolutivo e implementando o que eu estou falando, ela tende a gerar um 6 em 7. Isso é típico. Agora, não é típico que ela faça. Te dar um exemplo em outra coisa. Quer dizer que não é típico que ela faça. Agora investindo quanto? Não tenho a menor ideia. A Ina, para fazer o 6 em 7 dela, ela investiu, se não me engano, 80 mil. Aparentemente 80 mil. Muda de mercado para mercado, de pessoa para pessoa, do produto para pessoa, muda muito. O que eu quero dizer para vocês é que no ano passado, 400 pessoas fizeram 6 em 7. Gastaram quanto? Eu não pergunto. Eu não audito as pessoas exatamente. Porque eu com uma visão sistêmica, eu não estou interessado nesse 6 em 7 como dinheiro entrando no bolso. Eu estou interessado que são pessoas que geraram faturamento para si. Estou interessado quando elas começarem a gerar 2 milhões, 3 milhões. Porque se elas forem inteligentes, elas não fizeram nenhum dinheiro. Érico, se elas forem inteligentes, elas não fizeram nenhum. Porque elas vão ter reinvestido a maioria deles no próximo lançamento. Para elas, vamos dizer assim, plantar agora para colher mais tarde. Então, hoje, eu podia embolsar esses 4 milhões de reais. Poderia. Eu faço? Não. Eu estou reinvestindo, porque eu amo o crescimento. Mas podia. Podia mesmo. Era um direito que me assistia. Agora, é muito importante isso. Então, o que é típico? É a mesma coisa do que é típico de uma pessoa emagrecer. Se pergunta muito assim, o que é típico de uma pessoa emagrecer? Cara, o Gui nasceu magro. O Gui, ele come a mesma coisa que eu e, porra, ele tem... Na verdade, Gui, verdade. Você pode comer muito mais. A gente vai na Gazeta Gaúcha, eu não como muito mais que o Gui, não. Assim, muito mais, não. E eu sou mais fofinho. Até o Hugo, ele é mais... Então, assim, diferentes metabolismos. Agora, se o Gui comer menos do que ele gasta, ele vai emagrecer? Com toda certeza. Se eu comer menos do que eu gasto, eu vou emagrecer? Na mesma taxa do Gui, somos organismos diferentes. Agora, se você aplicar, tiver paciência, gerar um montinho, um montão... E por que eu falo em média? Algumas pessoas terminam em 1, outras pessoas em 20. Porque toda coisa tem uma média. E, cara, engraçado que eu lembrei também de quando eu entrei pela primeira vez no Mastermind seu, que foi em 2015, de uma apresentação do Passari falando disso também, cara. Que ele começou investindo 2 mil reais, aí voltou, 7, e aí foi 20 e tal, num nicho pequeno, que é de japonês, e ele chegou, depois de, sei lá, vários lançamentos, aos 7 dígitos. Né, aos 7 em 7, que são 1 milhão de reais de faturamento em 7 dias. Eu não sei qual foi o montinho para ele fazer aquele montão. E por que eu não me preocupo com isso? Eu não estou preocupado com quanto dinheiro o Passari faz para comprar um carro ou uma casa. Eu estou preocupado, o Passari está gerando dinheiro, está gerando emprego, está pagando imposto, tá fazendo um monte de coisa. E eu sei que o que é. No futuro, o montão vai tender a ser maior. Então, assim, se você olhar, Érico teve 35% de margem. É uma margem boa? Não sei. Depende do volume. Eu falo de novo, no podcast passado a gente não chega lá na padaria e fala assim, me dá 3 pães. Aí, quanto que é? 3% de margem. Não, a gente chega lá e dá dinheiro. Depende do volume. Então, às vezes, 2% de margem é fantástico. Se eu estou vendendo 3 trilhões, ou às vezes não. Então, o mais importante é a gente focar nisso. Boa. Um outro ponto também, em relação a chegar num 6 em 7, é que uma coisa é você chegar num faturamento de 100 mil reais e você é dono de, sei lá, um restaurante. Um restaurante pra você ir de 100 mil para
para 1 milhão, para 2 milhões, bicho, você vai ter que abrir um monte de restaurante, o tempo vai ser uma dor de cabeça. Agora, um produto digital, você tem escala, né? Você não gasta a mesma proporção para entregar o equivalente a 100 mil reais e entregar de 1 milhão. Total, cara. E eu vivi isso na minha pele. O que aconteceu? A gente fez uma parada aqui na Ignição Digital, onde a gente fez um incentivo para a maioria das pessoas aqui, 20 pessoas daqui, entrarem num boxe de CrossFit. É um desafio, chega de desculpas. E 20 pessoas entraram e a gente fez esse desafio, vai ser por 3 meses e eles estão no meu box, né? Box é um lugar onde treina. E meu box lotou. A classe tá cheia. E aí eu pergunto pro cara, e aí, vai expandir? Ele falou assim, Érico, você não tem noção o que é expandir. Ele agora tá entrando no mundo digital, ele falou assim, você não tem noção o que é expandir. Eu tenho que alugar um lugar, eu tenho que reformar um lugar, eu tenho que comprar o equipamento, para depois, eu tenho que botar essa grana monstruosa em infraestrutura do produto para ter a possibilidade de entregar. E aí, às vezes volta, às vezes não. Uma típica franquia custa tanto. Agora, no digital, pô, eu vender 6 em 7 ou 200 mil ou 300 mil é uma pessoa de suporte a mais, é alguma coisa muito menos. Cara, você... Expandir, eu não tenho que fazer esse... a maioria... Vamos pensar isso. A maioria desse custo que você tá vendo é variável. É variável. E que massa você poder fazer isso, viver isso no digital. Não é à toa que as cifras são tão grandes no digital. A escalabilidade é maior. E, cara, você puxou um gancho aí que foi de franquia. Muitas vezes a pessoa tá com algum dinheiro, às vezes o dinheiro da vida toda ali, cara, na mão, tá ali com, sei lá, 40 mil reais que conseguiu juntar e tal. E, aí ela vê, por exemplo, eu vou pegar dado concreto aqui de uma franquia, que eu não vou falar o nome, vamos chamar aqui de McDonald's, beleza? Porra. Não vou dar o nome. Então dá um nome fictício, né, meu? Vou chamar aqui de McDonald's, pô. Não. Vamos chamar de McLance Feliz. McLance Feliz. Vamos fazer a franquia do McLance Feliz. Nossa senhora, não vou falar o nome. Hashtag só não fala o nome. Hashtag só não fala o nome. Não, mas de uma outra franquia que não é o McDonald's, aí ia fazer uma paralela você com vai o chamar de quê? Eu vou chamar de McDonald's, mas não é o McDonald's. Exatamente. Como é que é a hashtag? Como é que ficou a hashtag? Hashtag do episódio de hoje é... Só não fala o nome. Só não fala o nome. Só não fala o nome. Então, beleza. Dados reais, cara. A pessoa investe 160 mil. Essa franquia existe? Existe. E não é o McDonald's. E não é o McDonald's. Tá bom, só tô deixando claro. A pessoa investe 160 mil, tem expectativa de faturamento anual de 800 mil, bruto. E o que o cara promete para a pessoa botar no bolso líquido é 10 mil reais, se tudo correr bem. Por mês. Se tudo correr bem. Logo... Cara, para pagar o investimento inicial, ela demoraria 16 meses trabalhando 16 meses só para empatar o investimento inicial, cara, no mercado físico. E, todo esse cenário que você colocou, cara, a possibilidade de começar é muito mais fácil no digital, né? Total. E, gente, quem tem uma franquia, o Érico não é um ateu da franquia. Eu não desmereço franquia, é um negócio super massa, super rentável, tem todas as vantagens. Inclusive, eu admiro quem tá numa franquia, porque, é um trabalho. Tem uma franquia de uma amiga da minha esposa, tá? Eu não vou falar o nome. Mas McDonald's. Vai chamar de McDonald's. Mas chama, Mundo Verde. Não vou falar o nome, não tem nada a ver com o Mundo Verde, não. E o investimento inicial era 400 mil reais. E ela tinha uma expectativa de retorno de 2 a 3 anos, depende do ponto, aquela coisa toda. Ela tinha que comprar mais 400 mil reais de estoque, né? O estoque, vende produto físico. E era não era um mau negócio, não. Rende mais que a poupança, aquela parada, bem mais que a poupança. Agora, ela tinha que trabalhar de segunda a sábado, porque a parada era no shopping, né? O ponto era no shopping, começando às 10 e indo até às 10. Na maioria das vezes. Claro que tem alguns dias que não. E claro que nem sempre ela estava lá na loja, aquela coisa toda, mas ela, eu aconselho ela estar na loja para aprender a parada e, enfim, fazer aquela coisa render. E, 10 a 10, incluindo o sábado. Então, assim, maior respeito por ela. E não tô falando que o digital é de você trabalhar pouco, não. Trabalha muito também, não tem nada de errado, não. Eu só acho que as condições de jogo no digital são muito mais, vamos dizer assim, mais fácil.
Por exemplo, para começar, É um jogo E menos mais arriscado, né? Você começa com... E assim, Assim, É. isso, na minha perspectiva, pra muita gente, o menos arriscado é comprar uma loja. Porque você consegue tocar a loja. Tá tudo certo. Mas eu queria falar que uma provocação que hoje o digital ele oferece vantagens incríveis. exato. E, pessoal, assim, a gente falou aqui na hora que falou da questão que não é típico e tal, começar com pouco e já fazer monte-montão e fazer lançamentos milionários. Mas, cara, do que eu conheço, das pessoas que eu conheço que são grandes em lançamento hoje, todos começaram com pouco. São pouquíssimas que começam já enfiando... Total. E no Enfiando o pé na poker, porta. como é? No poker também, No mesma poker coisa. também. Mesma coisa. E agora, aí vem a razão. A razão é que não adianta ter muito. Segura essa, hashtag, não adianta ter muito no começo. Não adianta, porque no poker, o que aconteceria o Érico com 100 mil reais? Ia ser aquele GIF, né, que vocês mostraram, ia ser pior. A gente podia testar isso, hein, Eric? O que acontece? Podia testar, vamos testar. Pô, Vamos se eu quiser doar dinheiro, pô. fazer um 6 em 7 no poker. 6 em 1, né? 6 em 1, 6 em 1. 6 em 1. O Érico é só como fazer um 6 em 1. Convido o Érico pra jogar poker. O jogo mínimo de 100 mil reais. E simplesmente deixa acontecer. Então, beleza, Érico. Ok, então quando você vai numa franquia, eles te falam claramente, ó, você tem que investir tanto em equipamento, não sei o que lá, em equipe, tem os royalties, etc. Vamos chegar no detalhe aqui, para você fazer um lançamento, para chegar num 6 em 7. Quanto que é o mínimo que você tem que começar? Então vamos lá. Primeiro, equipamento. Vamos lá, primeiro equipamento. Não tem jeito, você vai precisar de um celular que tenha uma câmera. E não precisa ser muito bom, não, mas tem que ter uma câmera. Então, assim, se você já tem um celular... E ó, posso ir um pouco além? Pode, claro. O celular que tem uma câmera é uma conexão de internet. Agora, eu sei que você que está me escutando, eu sei que você tem um celular. E eu sei que você tem uma conexão de internet. Como você sabe disso? Senão você não estaria me ouvindo agora. Você já tem isso. Então, se você quiser botar na sua conta do 6.7, bota, mas eu não botaria. É uma coisa que você já tem e você vai ter que ter de qualquer jeito, independente da sua vida. Certo, então... Não, e até de internet, tem um caso engraçado do Fórmula de lançamento ao vivo, que a pessoa tava sem internet, cara, e fez lançamento. Cara, então não precisa na verdade, nem de internet, pô. ele não tava sem internet, tava sem internet boa e não conseguia subir os vídeos. Então, o que ele fez? Foi o Daniel... Como é que ele chama? Daniel e Ana Paula. Daniel e casal. Ana Paula. Inclusive, a gente ia ser massa criar um vídeo desse vídeo, né? Não sei se a gente já tem, mas ia ser massa. Fazer um raiz da entrevista inteira deles. Boa. Mas o que Foi eles foda. fizeram? Eles sabiam que o vizinho tinha uma boa internet, eles não tinham nem os 140 e blá 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 pra pagar uma internet pra subir o vídeo direito. Então o que eles faziam? À noite, pra não atrapalhar o vizinho, quando o vizinho já tinha dormido, estacionava o carro na porta do vizinho e deixava o vídeo subir do carro. E assim fizeram seu primeiro lançamento, pra fazer o seu primeiro montinho. Eles já fizeram 6 em 7, mas aí tá em um exemplo de alguém que começou com um montinho quase inexistente. Eu não sei exatamente como é, a gente pode revisitar o vídeo do estudo de caso, mas é quase inexistente. Então chega de desculpas. Boa. Então assim, mais equipamento, você vai precisar de um celular, acredito que você vai precisar de um computador também, se você não tem um, Sim. porque eu acho que é difícil de fazer tudo no celular, a câmera vai precisar, mas fora isso, você vai precisar de um computador para editar, acho que editar texto no celular é complicado, então vamos botar um computador na conta. O que mais? Beleza. E ferramentas, Érico? E-mail... Físico é isso, tá? Físico, beleza. Então, ferramentas digitais agora. Ferramenta, ele vai precisar de um disparador de e-mail, tá joia? Isso, eu acho que um Já disparador de e-mail e fazer páginas na internet. Exato. Eu puxei aqui valores aqui, né, pra pegar de exemplo. No ClickPage, você tem um plano de R$67 que 60 você faz as páginas e... Hospeda, né? Uhum. E tem a parte... hospedagem, então você não vai gastar pra ter seu site lá, não precisa gastar com isso, só com a página do KP, que é R$67 por mês. Que você constrói 10 páginas, que é mais do que suficiente pra fazer um lançamento. E aí, para e-mail, tem o ClickSend, que se você comprar junto com o KP, daí dá total R$147 no mês. Então dá R$147 por mês para você começar de ferramenta. E um celular, e um computador. Celular. E agora vem o seguinte, para muita gente, R$147 por mês é muito dinheiro. E tem gente que fez sem isso? Tem, cara. Tem. É mesmo. O Ivan Quirino fez sem o KP, fez as páginas tudo na mão, né? Programou, entrou na internet, programou, fez as coisas. É possível fazer?
pegou tudo que era mais e usou, se não me engano, ele usou um outro software que dava X contatos de graça, os primeiros 2.000 e fez de graça. Pode crer. Dá mais trabalho. E aí vem um efeito que eu chamo de, você quer ir para São Paulo. Pô, se você quer ir para São Paulo e você tem R$3.000 na sua conta, pega um avião. Por quê? Porque o tempo que você vai gastar de ônibus, de repente, vale mais do que o tempo que você vai gastar na passagem de avião. Mas vamos supor que você não tem R$3.000. Você tem, sabe, R$200. Não sei quanto custa uma passagem de ônibus, mas vamos supor que seja R$200 ou R$300. Vai de ônibus. O mais importante é chegar lá. Vai de ônibus. Érico, eu não tenho nenhum real. Vamos supor que você não tem nenhum real e você quer ir para São Paulo? Pega carona. Pega carona. Não. Eu, na faculdade, tem uma vez que o Buquim... o Buquim da passada e o Dorsey, né? Ele gostava muito de ouvir The Doors, a gente apelidava The Doors. Eles queriam ir pra Chapada e estavam sem grana. Estudante estavam sem grana. O que eles fizeram? Eles foram de São Carlos até a Chapada dos Veadeiros, em Brasília, de quê? De carona. Inclusive, eles tinham lido um livro do Jack Kerouac, On the Road, e tem alguma coisa a ver. Mas eles pegaram carona. Eles chegaram lá sem grana. E, tem que ter coragem pra isso. Mas quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, isso, se você Chega tem... de desculpas. Se você tem... Quanto é? 47. Se você tem 147, pô, vai lá e investe isso. R$67, né? No caso, agora, 10 páginas, né? 10 que dá pra fazer um lançamento. Mais o ClickPages pra isso. Mas se você não tem, isso não é sua desculpa. Não pode ser sua desculpa. Beleza. Aí tem também de ferramenta de hospedagem de curso. Se você compra o nosso pacote, como é que é? Você tem... hospedagem de curso, o Hotmart dá de graça. O Hotmart Club é gratuito. Graça. Hospedagem de vídeo, você pode botar YouTube não listado. Total, é gratuito também. Então essa não conta. O que mais? Estagiário, funcionário, alguém para trabalhar junto com você? No começo, se você tem dinheiro, vai lá. É aquela coisa se você tem dinheiro, vai de avião. Vai, faz isso. Mas se você não tem, faz você mesmo. E não é um caso que... Se vira, mano. Eu falei aqui que não tem nenhum funcionário. Total. Eles fazem as paradas. O Daniel e a Ana Paula não tinham, eles eram eles mesmos. Cara... Eu também não fui, não. De lançamento, velho, de verdade, não tem nada que, caso você não saiba, você não consiga aprender, velho. Só tem aquela desculpinha que você coloca pra você mesmo. Exato. Mas fora isso, eu sinceramente não tenho nada que não é impossível mesmo. Só ver nós três aqui, tipo, quem que é formado em marketing aqui? Eu sou formado em computação. Eu também, mas não tem formação tradicional, não formação precisa. de... A Tati de Hebraia é formada em terapia ocupacional. O Mário é formado em letras. E, são os maiores lançamentos aí da parada. E são outros 2 exemplos de montinho e montão. Tanto a Tati quanto o Mário foram montinho e montão. Inclusive, vamos chegar na Tati aí. Inclusive, agora a pergunta, né? Qual que é a próxima pergunta? Fora isso, o que tem? Tem mais um, que é conhecimento. Nossa, tem um antes de conhecimento. Qual que é o antes de conhecimento? Tráfego e anúncio. Quanto que tem que investir? Tá, beleza, antes de conhecimento. Tráfego. Muita gente, Érico, mas você tem que investir no YouTube, no Facebook. E aí eu vou falar, se você, inclusive, aconselho mesmo que você tiver montinho e montão. Igual eu investi meus R$100 no meu primeiro jogo de poker. De repente eu vou aprender, de repente eu fico bom nisso, ou de repente não. Mas eu tô começando como, Gui? Pequeno. Apesar de que dói do mesmo jeito. Aquela GIF é real. Vocês viram o GIF, né? O GIF doeu do mesmo jeito, porque eu achava que ia ganhar. Mas enfim, Eiji Kamikaze. Eiji é o japonês que ganhou de mim naquela hora. Mas enfim, e aí o que acontece? A Tati, ela começou sem anúncio, sabe como é que ela começou? E ela é, se não me engano, o maior lançamento de mulher do Brasil que eu conheço, tá? E se não for o maior, é um grande, tá bom? Não me ligo muito ao maior, assim, não, porque eu não conheço todos os lançamentos. Mas no primeiro lançamento dela, ela captou lista, sabe como? Como é que foi o anúncio dela? Ela foi pro parque local de onde ela vivia. Parque tipo físico? Parque mesmo, que tem grama e tal, cachorro fazendo cocô no chão, aquela coisa. E aí ela começou a dar uma amostra grátis da ginástica de olho dela para as pessoas que passavam. Geralmente senhorinhas, se não me engano, né? E as senhorinhas fazendo a ginástica lá de olho e tal, do mesmo jeito da ginástica de língua que a gente fez. Não interpretem mal, mas a gente fez aqui uma ginástica de língua antes de começar esse podcast para melhorar a dicção aqui, o Mancha sugeriu pra gente, mas ela deu uma ginástica de olho. Aí no final da ginástica de olho que ela dava no parque,
ela passava, sabe o quê? Uma folha de papel em branco com um e-mail das pessoas. Falando assim, você quer ser... Eu não sei exatamente qual era o texto, mas alguma coisa do tipo. Você quer ser contactado para a sua próxima vez que a gente tiver, entrar na nossa newsletter, alguma coisa assim? E eles entraram nisso. Esta foi a lista semente dela, que ela fez o primeiro lançamento dela. Eu não sei se foi só com esses e-mails. Caraca. Então, assim, eu não sei, mas eu acredito que ela disparou esses e-mails pelo Gmail. Não sei, tá? E se não foi também, paciência. Mas eu acho que esse foi o anúncio dela. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Agora, se você está começando e você tem R$1.000, 2.000, 3.000 para começar a investir, investe? Sim, eu acho que é bom. Vai de avião. Começa. Você pode... É possível. O meu filho vai ter que ir daqui de São Paulo toda vez que ele tiver de ônibus, como eu comecei a ir para aí. Não necessariamente. Se não for um bom uso do tempo dele, ele pode ser inteligente o suficiente para não ir. Mas quem quer, dá um jeito. Boa, perfeito. Boa. Cara, Então, e de tráfego, você considera, se fosse sugerir, alguém que está começando, qual que Eu não sei. qual que é É uma boa pergunta. Vocês lidam muito com os insiders que estão começando. Sim. O que você sugeriria? Eu tenho a linha de raciocínio para investir inicialmente em tráfego. Primeiro que, como o Eric falou, pessoal, você está no início, existe um risco, né? Na primeira vez que você está fazendo, às vezes você não sabe qual que é a habilidade que você tem, não está com a oferta validada, né? Tá fazendo um lançamento de semente justamente para começar pequeno e validar, depois crescer. Então, não vai botar essas cuecas. Exatamente, é botar algo que não vai comprometer, né? Não vai botar em risco o seu negócio. Mas uma boa referência para você ter é a proporção do preço do seu produto. Então, por exemplo, vou fazer um produto que custa R$1.000. Eu vou vender esse produto por R$1.000. Cara, você pode fazer 2, 3 vezes o valor do seu produto e investir. Pô, você investe R$3.000, se você vender 3, você já empatou, entendeu? Então, é uma boa referência para você começar e estipular quando você vai investir no seu primeiro lançamento. Total. Show. Então, beleza. Passou tráfego, agora conhecimento. Total. Aí que vem a grande sacada. Conhecimento. Quando você tem dinheiro, investir em conhecimento faz a diferença. Investir em tráfego, investir em ferramenta não vai. Então, quer dizer, Gui, hoje, se eu quisesse investir num personal coach de poker, eu iria evoluir mais rápido? Com certeza. Com certeza. Não adianta eu botar mais dinheiro no pote. Nesse exato momento não pode. Por quê? Porque ele me ensinar as nuances do jogo. Ele ia ensinar as armadilhas que eu tô caindo. Ele provavelmente ia ensinar a ler minhas cartas, calcular o valor das minhas cartas. Quando eu sei que tem uma mão boa, uma mão ruim, ele ia me ensinar quando aumentar a minha aposta, quando diminuir a minha aposta. Agora, quer dizer que do dia pra noite eu iria me tornar o melhor jogador de pôquer? Não. Mas conhecimento, na minha opinião, é o maior arbitragem que existe. A arbitragem é quando você compra uma coisa que vale mais do que o preço que ela é. Por mais caro que seja, por exemplo, se eu sei que um apartamento custa 1 milhão, ele realmente é o valor de mercado dele, eu consigo comprar ele por 100 mil, isso é uma arbitragem. Porque eu sei que ele está 1 milhão, por algum motivo eu consigo ele comprar mais caro do que ele realmente vale no valor de mercado. Eu acho que conhecimento é. Então eu invisto em conhecimento quando eu tenho dinheiro. Érico, não tenho dinheiro para... Cara... Não tem dinheiro para investir em conhecimento. Tudo bem, começa com o que você tem. Só não fica dando isso de desculpa. Só não fica falando que você não tem sucesso porque você não tem dinheiro. Porque muita gente, mais de 10, 20, 30, 40, 100, 1000 pessoas já tiveram sucesso sem dinheiro nessa história. Sempre vai ter alguém com menos dinheiro, menos tempo, menos recursos com você fazendo acontecer. Agora vai dar trabalho. Sem trabalho não dá, mas vai dar trabalho. Então é o seguinte, vai lá. Com dinheiro é mais fácil? É. Por quê? Porque dinheiro compra... Velocidade. Velocidade. E por que ele compra velocidade? Porque ele compra conhecimento. E esse conhecimento economiza tempo. E se você pode economizar o tempo, investe nisso. Se você não pode, tenha paciência. Só não usa isso como desculpa. Boa. Demais, cara. E no caso, o pessoal vai investir em conhecimento, quais são as opções que ela tem? Total. No caso do 6 e 7. No 6 em 7, eu acho que a opção número 1, ultra número 1, é a fórmula de lançamento. É o passo a passo. É o que mais gerou 6 em 7 na história do Brasil, que eu saiba. Érico, não tenho 6 mil reais para investir na fórmula de lançamento. Eu entendo, tá tudo bem. Investe numa Masterclass. Segunda melhor opção, Masterclass, que são, a fórmula de lançamento tem 30 horas. Eu pego 9 horas dessas 30 horas e ensino ao vivo, por um preço
é ínfimo perto da fórmula. Então, se a fórmula é R$6.000, eu vendo uma Masterclass por R$200. E por que eu faço isso? Porque é uma estratégia de marketing. Eu quero mostrar para aquelas pessoas que estão inseguras, deixar elas provarem daquilo que é possível, para elas, com o intuito que alguma porcentagem delas comprem a fórmula. E algumas pessoas compram, outras não. Vivem, fazem um 6 em 7. Tem gente que faz 6 em 7 só com o que eu ensino ao vivo. Mas ensino. E funciona proporcionalmente. Então, segunda maior. E eu vou dar uma Masterclass esse sábado, que está lotado em São Paulo. Mas domingo eu vou dar uma. Então, domingo, lá no link do Instagram, dependendo de quando você está vendo ou escutando esse vídeo, tem um link. Nesse link você pode comprar por menos de R$200, 9 horas daquilo que vale R$6.000. Uma parte daquilo. E vai ser ensinado ao vivo, sem celular. Só para aquelas pessoas que querem deixar distrações da vida de lado, só por 9 horas, e focar no que interessa. Então, se você tem R$200 e pode estar em São Paulo, Érico, mas eu não estou em São Paulo, é difícil. Paciência. Eu escolhi São Paulo porque geralmente é um bom denominador comum. Mas é uma coisa. E qual que é a outra chance? De tempos em tempos, eu também faço Masterclasses online. Essas são gratuitas. De verdade. Você só precisa cadastrar. Quando tiver uma outra, eu aviso. Mas se eu for recomendar, eu recomendaria nessa ordem. Em termos de impacto, a Masterclass presencial vai ser melhor. Porque você vai focar, você vai estar ali ao vivo comigo, em carne e osso, vai poder fazer pergunta, aquela coisa toda. Segunda coisa melhor vai ser a própria a fórmula é melhor, sempre é melhor. Não, a fórmula é melhor, depois vem a Masterclass presencial e depois vem a Masterclass online. Então, mas você mora em Manaus e não pode ir para São Paulo, você faz com aquilo que você tem. Inclusive, vai ter Masterclass nesse final de semana, sábado já está esgotado, né? E só tem para domingo, não é? Só tem para domingo. Nesse exato momento. Excelente. Então, passando rapidinho aqui pelo que a gente falou, equipamento, celular, internet, enfim, já partimos do princípio que você já tem isso. Ferramentas, você pegar e-mail e páginas, você vai gastar R$147 com ClickPages. Outras ferramentas online você consegue de graça, como hospedagem de vídeo, hospedagem dos sites, você consegue de graça. Funcionário não é uma necessidade, caso da própria Ina que a gente falou aqui, ela não começou sem nenhum funcionário, sem nenhuma pessoa trabalhando para ela, só ela fazendo o lançamento sozinho. E tráfego, por volta aí de R$1.000 a R$2.000, você pode investir ou então começar realmente na distribuição gratuita, como é o caso da Tati Jabrael. E conhecimento, fórmula de lançamento, R$6.000. Então assim, pessoal, nessa combinação não dá nem R$10.000 para você investir para fazer um seu 6 e 7, né? Para iniciar seu caminho. Isso se ele quiser chegar até o Fórmula, né? Se ele quiser só ficar na Masterclass, ele pode ficar só na Masterclass e vai ser uma ínfima parte. Então, se você tem, investe. Se você não tem, paciência. Tá tudo bem. Se você não tem dinheiro para ir de avião, você vai de ônibus. Não tem dinheiro para ir de ônibus, vai de carona. Só não perde a integridade no meio do caminho. Nem com você, nem com outra pessoa. E trabalha pra caralho também, sem mimimi, sem chega de desculpa. O negócio... E outra, essa parada aqui, é típico fazer 6 em 7? Não é típico, não. É fácil, menos ainda. Então não é típico, não é fácil, mas é possível. E o que a gente luta nesse podcast aqui é pelo que é possível. Eu não luto pela média. A vida ensina a gente a ser a média, não é verdade? Eu tava falando isso com o Jerônimo ontem na live que a gente fez. A vida ensina que a média é ok. E a gente tá num podcast, a gente tá... aqui para que pessoas acreditem nelas e saiam da média. Então não é média fazer 6 em 7, não é fácil, dá um trabalho do caramba, quase falei um palavrão, mas é possível, E se você não tem medo de trabalhar, e se você não tem medo do coisa que não é típico, de repente o 6 em 7 é uma possibilidade para você. Exato, coloca energia acima da média. Cara, trabalha acima da média também. E vai facilitar a sua chance. Boa, Gui. E, cara, tanto eu quanto o Gui, a gente trabalha numa mentoria, né, do Insider. E eu lembrei agora de um caso, que eu não vou falar o nome, mas a pessoa não tinha dinheiro, não tinha feito... Olha, eu lembrei do caso que não é... Érico Rocha. Eu vou falar o nome, o cara chama João Silva Andrade. Só não fala o nome. Relembrado a hashtag só não fala o nome. Ele não tinha feito nenhum lançamento, ele só tinha uma ideia de um projeto. No evento do Fórum de Lançamento ao Vivo do ano passado, ele conseguiu investimento para entrar na mentoria do Insider, tá aí, mandando ver nos lançamentos dele. E, cara, ele tava exatamente do zero, sacou? Total.
E só explicando para quem não sabe, antes que várias pessoas perguntem o que é um Insider, a gente, além do Fórmula de Lançamento, a gente tem uma mentoria de 1 ano que chama Insider. É a mentoria que, se você quiser, em vez de fazer um curso com a gente, se você quiser passar 1 ano com a gente, com o nosso feedback sobre o processo, é uma mentoria em grupo. Né? Então, isso é um processo. E como é que entra nessa mentoria do Insider? Primeiro, você tem que ser aluno da Fórmula. Se você não for aluno da Fórmula, você nem qualifica. E segundo, você tem que ir no Fórmula de Lançamento ao vivo, que é em dezembro, dia 6, 7, 8, e só pode ir no Fórmula de Lançamento ao vivo se você for aluno da Fórmula, e lá você pode se candidatar. E aí que vai acontecer. Então, todo ano a gente abre vagas para essa mentoria do Insider, com o Gui e o Thiago estão lá dando, e uma equipe massa está dando feedback e assessorando as pessoas por 1 ano, né? É um processo mais longo. Vamos dizer assim, se o Fórmula de Lançamento é um namoro, o Insider já é um noivado. Pega na mão. Pega na mão. Cara, vamos lá. A pessoa tá com... Pode quebrar aqui o contexto que tava aí da construção da ferramenta ou você ainda tem alguma... Não, aqui fechou. Já R$300. Fechou. Então vamos embora. Mas tem mais coisa aqui que a gente vai perguntar pro Érico. Isso é interessante. Fala Vamos aí. nessa. Cara, a pessoa tá com 100 mil inscritos no YouTube. Obviamente dá pra imaginar que o caminho dela vai ser mais curto. Você acha que vai ser mais curto? Não vai? Definitivamente. Um dos 3 pilares para você fazer um bom 6 em 7. Um é a audiência, o lista. Então, essa pessoa que tem 100 mil, ela já tem uma audiência e lista. Né? Tem que ver como isso foi construído. Claro, nem todo 100 mil é igual a 100 mil, nem a minha audiência. Tem pessoas com audiência de 10 mil que vale mais do que pessoas que têm audiência de 1 milhão. Você tem algum exemplo assim de nicho muito específico, com pouca lista que faz... Eu tenho um exemplo das pessoas, mas eu acho que não vale a pena falar o nome das pessoas. Eu acho que não tem... Tranquilo. Fora de contexto. Mas eu... Só não fala o nome, então. Só não fala o nome. Eu conheço uma pessoa que tem milhões de pessoas inscritas no canal dele, e se eu comparar o rendimento dele, e eu tenho acesso, por algum motivo, eu falo com ele, né? Dele com uma pessoa que tem 100 mil, essa pessoa de 100 mil, ela fatura muito mais. Tá? Então quer dizer que tamanho não é documento? Não, tamanho é documento. Foi a hashtag do episódio passado. Mas não é só tamanho que é documento, a qualidade também. E lá na Fórmula a gente ensina a lidar com isso. Mas sim, uma pessoa com mais audiência tem mais chance de fazer um 6 em 7 mais rápido, definitivamente. Tá, mais rápido, beleza. Mas assim, falando... Não, essa piada eu não peguei, não. Foi uma piada interna. Mas depois eu te conto. Tá bom. Essa não pode falar, não. Muito obsceno. Emendando nisso de lançamento rápido, chegar no 6 em 7 mais rápido e tal. Beleza, a gente falou quanto custa você chegar num 6 em 7, quanto custa você chegar no 6 em 7, mas quanto tempo pode levar? Então tá, é interessante, é uma boa pergunta. Isso vem de observações, só de observações, principalmente do grupo do Insider. São 7 lançamentos. Eu falei isso, tende a ser 7 ciclos evolutivos, mas não pode ser 7 semana. Por quê? Porque entre cada lançamento você tem que corrigir as falhas de um lançamento e construir alguns pilares para que o próximo lançamento seja melhor que o primeiro. Né? Vou te dar um exemplo do poker. Eu fui lá e perdi meus R$100, fiquei desolado. Se eu jogar 30 minutos depois, não vai adiantar nada, vai, Gui? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Entre aqui, a próxima jogada, que vai ser essa quinta à noite. De repente, se você for no meu stories, eu até mostro. Quinta à noite, o que eu fiz, Gui? Eu falei, Gui, tem uns livros de poker? E o Gui foi lá, me recomendou uns livros de poker. Eu tô escutando. Não é fácil. Quando eu comecei a ver a complexidade daquilo que parecia simples... Mas eu tô ali olhando. O Érico que vai jogar essa quinta-feira, Gui, vai ser diferente. Quer dizer que ele vai ganhar? Gui! Quer dizer que ele vai ganhar, não. Eiji, se prepara também. Mas outra coisa que eu fiz foi convidar o Ladeirinha pra jogar também. Porque eu falo, eu preciso dos outros patos na mesa, cara. Porque, se eu for jogar só com o Gui, com os Bindes, né? Os Bindes, o clã dos Bindes aí do Sushi Louco, os caras que jogam aí, os arqui-inimigos do Gui, né? Que é o Bindes, e o Fábio Bindes, que é o irmão dele, que foram caras que... Eu não vou falar o que aconteceu não, Gui, mas segundo as palavras dele, rapelaram um professor. Pegaram e rapelaram o Gui. A história tá começando aí, não acabou, a história não acabou. Mas enfim, o fato é que eu não espero ganhar deles, não, mas eu espero fazer algumas coisas contra o Ladeirinho e o Rui e o Bruno Capanema. Convidei eles. Mas assim, o que eu quero dizer? Eu vou voltando, quanto tempo falo? Não adianta você ser igual um abestado ficar lançando. Você tem que melhorar alguma coisa. Intencionalmente buscar melhorar, né, cara? E geralmente, pra mim, esse processo demora 1 mês e meio e 2 lançamentos pra você conseguir ajustar um lançamento. O lançamento é uma coisa mais complexa.
faz assim. Né? Não é tão simples para a maioria das pessoas. Então, se você está pensando, uma pessoa que vai entrar agora e ela está intencionada, bem intencionada, e ela é uma pessoa na média, ela vai tender a fazer 7 lançamentos separados. E vamos arredondar para cima, 2 meses de lançamento. Lançamento para outro. Isso vai dar um pouco mais de um ano. Agora, se você não conseguir um ano, quer dizer que eu prometi um ano? Não prometi. Isso é média. Tem gente que faz em 20 lançamentos, tem gente que faz em 1. E tem gente que acaba desistindo no meio do caminho, né? Então, assim, você tem que ter a persistência ali de melhorar seus erros e aprender, porque é uma habilidade também, né, Érico?Esse é um outro fator também que envolve, né? Você não tá só gerando faturamento e acabou ali. Você tem uma habilidade e ativos que são recursos que você vão te facilitar para próximos 6 em 7. Inclusive, eu acho que quando eu fiz o meu 6 em 7, eu tentei chorar e não consegui naquele dia. Não pelo dinheiro, mas eu vi, caiu a ficha que eu era capaz de repetir aquilo. Porque uma vez que você sabe fazer, você consegue fazer de novo. Quer dizer que é de uma vez, né? Mas é bem possível. E, quiçá, você consegue melhorar a partir dali. Minha maior habilidade no meu 6 em 7 não foi meu primeiro 6 em 7. Não foi o dinheiro que entrou na conta. E todo mundo que está vendo dinheiro, só pelo dinheiro, preto no branco, e não consegue entender a visão sistêmica do ativo que vale aquele conhecimento, exercer aquele conhecimento, ainda está ainda está fazendo uma análise imatura do 6 em 7. Cara, espetacular, velho. E um negócio, quando eu comecei, cara, o primeiro lançamento que eu fiz em 2014, início de 2014, foi completamente fora da curva. No primeiro lançamento, sem audiência, sem lista, sem autoridade na área, eu vim e consegui fazer um lançamento de 230 mil reais, sacou? Do zero. Do zero, absoluto zero. E um outro ponto é que eu não era autoridade na área. A gente não era autoridade na área em nada. A autoridade também ajuda, né, cara? Eu lembrei do caso do Miguel também, né, cara? Total. O Miguel Cavalcante, se não me engano, do Agrotalento, ou do Beef Point, dependendo de como é que você vê, foi a única pessoa que fez um 7 em 7, isso é R$1 milhão em 7 dias, de faturamento bruto, tá? No primeiro lançamento. Agora você fala, mas como assim? Porque ele é um... Não. Por que ele conseguiu fazer isso? E outras pessoas provavelmente já conseguiram fazer isso. O primeiro lançamento sem investir, né? Sem investir. Até onde eu sei, tá? Ele tinha um ativo, né? Ele investiu construindo audiência por 10 anos. Eu acho que foi 10 anos, ou quase isso. Então, assim, aquele lançamento simplesmente colheu um trabalho de construção de valor e audiência que a gente ensina na fórmula. Você não precisa ter, senão a gente ensina a fazer. Mas se você já tem, principalmente você que está me escutando, que tem ativos, é ótimo, você pode colher isso. Mas por isso que é um ponto super fora da curva. Por exemplo, Gustavo Cerbasi e Augusto Cury estão dando jabs aí, estão gerando valor há 20 anos, né, cara? A tendência é muito mais fácil. Livros. E aí, quando eles lançam, eles tendem a ter um resultado muito bom, porque eles estão colhendo aquilo que eles vêm plantando há anos, né? Plantando conhecimento e valor. E um outro ponto também, Érico, quando a gente vai falando de próximos lançamentos, né? Você reinvestir aquilo que você gerou, né, no seu lançamento anterior, né? Pegar o montão que você gerou e tornar esse montão num montinho. Isso é uma parte muito importante do processo, porque tem gente que às vezes faz o primeiro lançamento e depois fica só investindo o mesmo tantinho, né? Não coloca mais no negócio, né? Não reinveste no negócio para crescer. Teve um lançamento que eu analisei, que até separei aqui os números, de um insider, que ela não conseguia passar dos 60 mil. Ela fez 5 lançamentos seguidos, entre 40, 50, 60 mil de faturamento. E aí eu fui ver, beleza, mas quanto você investiu em cada um desses lançamentos? Aí o primeiro lançamento que ela tinha feito 52 mil reais, ela investiu 15. Então sobrou aí 37 mil reais. Depois ela foi e baixou o investimento dela, investiu só 7 mil. Uhum. Aí ela gerou 47, até deu um lucro maior, mas deu um faturamento menor. Ela falou, beleza, agora eu vou reinvestir um valor melhor, já que sobrou mais caixa. Investiu 32 e faturou 61. Depois ela investiu 7 mil, baixou de novo e faturou 52. Depois aumentou de novo. Então ela ficou nesse sobe e desce, sobe e desce. Eu lembro dela. Lembra dela? Ficou nesse sobe e desce e não saía, em termos de faturamento não saía, porque a lógica dela tava o seguinte,
Quando eu investi menos, eu acabei lucrando mais. Só que por que ela lucrou mais? Porque no lançamento anterior, ela tinha investido mais e gerado uma lista. Exato. Então, o que acontece? A lista que você gera no seu lançamento atual, essa lista que você gerou aí de 4 milhões que você investiu de tráfego, gerou uma puta lista, imagino mais de 100 mil pessoas, sei lá. 111. 111 mil pessoas, você não vai ter o retorno só no lançamento de agora. Não. Você vai colher em próximos, a pessoa pode comprar em outros lançamentos. Total. Então eu falei pra ela o seguinte, provavelmente, na minha opinião, se ela não tivesse baixado os investimentos dela, continuasse reinvestindo, que está até crescendo, além dos 15 mil que ela estava, talvez ela tivesse já chegado no 6 em 7. Total. Então é isso, né, pessoal? O quanto você investe no seu lançamento agora, você não retorna só nesse lançamento de agora. Você retorna nos próximos porque você está construindo lista. É questão de ver o mapa inteiro da rota versus só os seus 10 metros no momento. Perfeito. E às vezes a pessoa se preocupar também só com o ROI, com o retorno do investimento. Eu lembro de ter feito uma análise de um insider que ele investiu R$2.000 e faturou 80 mil. E aí eu perguntei pra ele, cara, que massa, e agora, velho? Quanto você vai investir no próximo? Ele, eu tô pensando em investir 3. Aí eu falei, cara, não, você tá de brincadeira. Não, é que eu tenho medo de cair o ROI. O retorno de investimento, a porcentagem de retorno. Exatamente, cara. Eu falei, não, velho, pelo amor de Deus, cara. E aí eu convenci, tipo, não foi trivial, cara. Convencer ele a aumentar muito o investimento. Sacou? Ele falou que vai investir entre 10 e 15 no próximo. Super conservador ainda, né, cara? Total. E assim, é interessante, uma coisa que investe 2 volta a 80 bruto, tá? Eu não sei quanto que ele teve de custo, a gente fala de bruto que é mais fácil de calcular bruto. Porra, é 16 vezes o retorno de investimento. Isso dá mais que a poupança. Então, o que ele faz? Ele colocou 2 na caixinha e voltou 80 bruto, tá? Depois tem que saber o líquido, né? Mas voltou 80 bruto. Porra, eu vou botar 10 na caixinha. Agora, eu não preciso botar os 80 de uma vez. Exato. Talvez seja muito kamikaze fazer isso, né? O Age faria isso. O Age que joga poker como ele faz. Mas, porra, cara, mas pegou meu 3 dinheiro é inteiro. muito pouco, né, cara? Mas 3 é muito pouco. Então, você tem que ter um balanço. Essa aí é a clássica chance. Assim, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. O que é se correr? Se você investir demais, o bicho pega. Se você investir de menos, o bicho come. Perfeito, perfeito. E, cara, pelo amor de Deus. Hashtag aí, ó. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. E pelo amor de Deus, pessoal. ROI não é a métrica principal que você tem que olhar no seu lançamento. Não é o objetivo do seu lançamento ter um ROI alto. Você quer fazer um faturamento alto, fazer um montão. Você quer fazer um montão. Com um montinho, fazer um montão maior. Olha o meu ROI. Meu ROI foi 35%. É. Mas eu botei... discutivelmente, tenho a chance de botar, se eu não reinvestir, 4 milhões no bolso. Exato. O lançamento que você acabou de falar, de que investiu 2 mil e faturou 80, teve um ROI melhor que o do Érico. Teve um ROI de 160% versus 35%, se eu tô fazendo a matemática certa, mas eu ainda prefiro o meu. Ainda prefiro. Não, 1.600, 1.600. Qual que você prefere? Eu prefiro do Érico. Quem vocês preferem? O que você prefere, Onei? Deu uma gaguejada ali. O que tá acontecendo? Vamos lá na padaria comprar um pãozinho por um ROI. É isso aí, pessoal. O objetivo não é o ROI. O objetivo não é taxa de conversão. Sacou? São métricas que você analisa pra dependendo, você olhar, pô, meu ROI tá muito bom, vale a pena investir um pouco mais. É menos arriscado aumentar o investimento. É isso, mas não é o seu objetivo final, pelo amor de Deus. Aquele erro que você comete, que você fala, né, Gui? Cara, você só pode ter ROI alto, assim, absurdamente alto, cara, de 1.600 vezes o que você investiu uma vez, velho. Uma vez só. Se você teve um ROI super alto, o seu próximo objetivo é diminuir esse ROI. Por quê? Porque você tá tendo um ROI alto de novo, quer dizer que você investiu pouco. Exatamente. Você não aproveitou toda a oportunidade que tava ali na mesa. E, Érico, cara, se viesse, assim, o Men in Black... apagasse a memória de todo mundo, te deixasse sem lista, sem audiência, sem nada, como é que você começaria, cara? Não a minha memória, só a memória, a memória dos outros. Da audiência. Da né? audiência. Começando com quanto? E começando com 0, nesse cenário. 0 mesmo. 0. Como Olha, é que você começaria? Eu teria o meu celular? Teria a minha conexão de internet ou ia ter que usar do vizinho? Tá, R$1.000 então, Então vai. tá bom. Eu pegaria esse celular e começaria a gravar conteúdo. Eu começaria a construir a minha audiência, porque ele não apagou minha mente, então ainda sei o que eu sei, gravando conteúdo, devagar. E aí eu buscaria o meu primeiro assinante. No Instagram, no YouTube. Depois disso, meu próximo objetivo, meu próximo passo, sem gastar R$1, eu procuraria
meu assinante número 12. Né? E sem falar num contexto religioso, mas se Jesus começou com 12 e virou o que virou, entendeu? Pô, escreveu um puta best-seller aí, por que não eu? Né? Não quero me comparar nesse sentido religioso, não, mas eu acho que todo mundo começa com 0 e 12 é um número mágico pra mim. Então eu procuraria 12 pessoas me seguindo, 12 seguidores, que não fosse minha esposa e meus filhos. Meu filho de 1 ano e meio ele fica me seguindo o tempo todo. Fica me seguindo, gritando, ai, 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 não, fora isso. E aí eu procuraria 12 seguidores. De 12 seguidores, eu procuraria criar um vídeo até 100 seguidores. De 100 seguidores, o que eu faria, minha próxima meta, queria ter 500 visualizações no vídeo. Cada vídeo que eu postasse. 500. Por que 500? Porque eu lembro que quando eu comecei, era muito louco. Eu tava criando aqueles vídeos que eu fazia no celular mesmo. Inclusive, comecei até o vídeo, 200 e lá vai cacetado, foi só o celular mesmo. Se eu errasse no vídeo, eu gravava de novo, porque dava menos trabalho para eu editar do que para eu regravar. Regravar era 20 minutos, editar era 3 horas, porque eu não sabia editar, tinha que renderizar, aquela parada toda. Então é o seguinte, e aí 500, e eu lembro que um dia eu tava vendo 500 visualizações. Para muita gente, 500 visualizações é muito pouco, porque eles estão se comparando com o Érico, eles estão se comparando com o lançamento de 2 milhões. Não pode fazer isso. E pra mim, eu falo assim, cara, tem 500 pessoas. Depois eu descobri que não era 500 pessoas, porque devia ter uns loucos que via 20 vezes. Mas na época eu pensava, eram 500 pessoas que eu tô falando quase que diariamente, com um vídeo, com uma sacada. Eu falei, uau, tô falando para 500 pessoas. Para mim era surreal. E aí, o que eu faria? Com essas 500 pessoas, eu faria um lançamento semente. Eu pegaria esses mil, você me deu 1.000? R$1.000. Olha só. Eu quase fiz aquela piada que você conhece. Não vou fazer no ar que a Priscila proibiu. Priscila deu um supapo na gente por causa da nossa última primeira hashtag. Eu não sei o que ela falou pra você, a primeira hashtag do primeiro episódio. Ela falou, não quero ver mais essas hashtags. Mas enfim, eu pegaria esse 1.000, faria uma audiência para aquelas pessoas que viram esse vídeo e chamaria ele para uma aula, para uma masterclass ou para um lançamento semente. E aí eu daria meu start. A minha intenção nesse lançamento seria captar leads hoje a, sei lá, R$3. Com 1.000 eu captaria umas 300, alguma coisa do tipo, não sei ao certo. Mas o que 1.000 desse para comprar no preço que eu conseguisse comprar e faria um lançamento. E aí eu não sei quantas almas penadas eu teria nesse webinário. Eu ia querer ter mais ou menos 50. Tá? Eu queria ver 50 pessoas assistindo uma aula minha mais profunda. E a minha intenção seria fazer uma venda. Por quê? Essa venda é o embrião do meu negócio. Para muita gente, a primeira venda é depressivo, uma venda. Mas para mim, como eu já vi acontecer, não tem como eu desver. Essa venda seria quase que o embrião de tudo isso que eu construí. E aí eu ia vender para essa pessoa no meu lançamento de semente. E aí eu ia quase que entregar essa pessoa, fazer o melhor que pudesse para essa pessoa fazer um 6 em 7. Não sei como, mas eu ia fazer. Se ela precisasse que eu fosse lá na casa dela, eu ia. Por quê? Ia ser meu primeiro estudo de caso. Depois disso, eu ia continuar publicando meus vídeos. E esperando que eles crescessem em audiência. Até que 2 meses, 1 mês e meio depois, exatamente 1 mês e meio depois que eu fizesse a primeira venda, eu ia fazer o meu primeiro lançamento interno. E aí eu ia ter noção que, sabendo o que eu sei, daqui a 7 ciclos evolutivos, eu tinha uma probabilidade razoável de fazer o meu primeiro 6 em 7. Aí, Gui, meu montinho ia crescer. Ai. É isso aí, cara. E é só dar uma olhada no... Tá disponível na internet, no seu canal do YouTube, os vídeos que você fazia antigamente. Eu lembro, eu acompanhava. Você gravava o vídeo no celular mesmo. Cavalinho passando atrás. Aquele lá é muito na bom, roça, velho. no meio da roça, gravando. Esquece do cavalinho. É só ver o... Magro cavalinho, né, meu? Porra. Então, assim, pessoal, até começar com o que você tem. Me irrita um pouco quando eu vejo aquele lançador caviar. Não vou lançar ainda porque ainda não tenho a câmera perfeita, ainda não tenho o estúdio. É tipo o cara que vai no CrossFit, não vou começar porque não tenho o tênis certo, a minha camisa não é de neoprene, começa com o que você tem. Exato, começa com o que você tem e permanece, persiste. Eu no CrossFit eu fiz o contrário. No CrossFit eu fui primeiro dia no CrossFit, comprei um tênis de CrossFit, já comprei lá a camiseta. O primeiro dia eu morri
E parei, fui embora. Me enjoaram no primeiro dia. Faz igual o Érico. Morreu no primeiro jogo de pôquer, mas... Exatamente. Buscou Aí intencionalmente. voltei pra academia mesmo e foi uma musculação. Mas beleza. É o nosso garoto Smart Fit. Garoto Smart Fit. Se você ainda não tá inscrito, cara, podcast 6 em 7, a gente tá no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud, tudo que é ferramenta aí de podcast. E com isso, a gente encerra o podcast de hoje. Eu sou o Thiago Batista. Eu sou o Rocha Gui. Eu sou o Gui, Érico Cardoso. Porra, foi rápido. Vai lá, se inscreve, manda pros seus amigos e até o próximo episódio. Tchau! Valeu! Oi.